Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, fundamental para a gente conseguir se entender nesse mundo cada vez mais caótico e fragmentado. Nós vamos explorar juntos o conceito dos três corpos e entender o que ele nos ensina sobre esse tal caminho para a inteireza. E para começar, eu quero lançar uma pergunta que talvez muita gente vá se identificar. Sabe aquela sensação de que a vida está funcionando, você é produtivo, tem suas conquistas, tudo parece no lugar? Mas lá no fundo, bem no fundo, existe um desajuste, uma desorientação que não faz sentido? Pois é exatamente esse paradoxo que a gente vai investigar aqui. Então vamos lá. O primeiro elemento dessa equação, o corpo. É curioso, né? Ele é a coisa mais concreta, mais presente na nossa vida e, ao mesmo tempo, mais ignorado. Ele é a nossa base, o chão onde a vida acontece de verdade. E aqui a gente já encontra um conflito gigantesco. A visão de hoje em dia trata o corpo quase como um carro que precisa de performance, uma vitrine que tem que estar sempre otimizada, mas a função real dele é outra, muito mais profunda. Ele é um mensageiro brutalmente honesto, que mostra pra gente se a nossa vida está coerente ou não. Exatamente isso. O corpo não tem uma agenda. Ele não faz julgamento moral. Ele simplesmente responde. E essa resposta, essa sim é sempre a mais pura verdade. Se a gente vive de um jeito que vai contra quem a gente é, o corpo avisa. Ele manda o recado com tensão, com cansaço. É o alarme dele dizendo que a rota está errada. E que recados são esses? Bom, a lista é bem conhecida, infelizmente. A gente está falando daquele esgotamento que nunca passa, de uma ansiedade que parece vir do nada, daquela perda de vitalidade, de viver com uma tensão permanente nos ombros e até de doenças que os médicos não acham uma causa clara. Tudo isso são gritos de um corpo que está sendo ignorado. Ok, agora vamos para o segundo corpo, a alma. Se o corpo é o mensageiro da verdade, a alma é... Bem, a alma é a nossa roteirista. É o lugar onde a gente interpreta tudo o que acontece e constrói a história que contamos sobre nós mesmos. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. A alma tem um instinto de sobrevivência muito forte. Ela não quer a verdade a qualquer preço, não. Porque a verdade muitas vezes exige que a gente mude, e mudar dói. Então o que ela faz? Ela prefere criar uma história, uma narrativa que proteja o nosso ego, mesmo que essa história seja, bem, uma ficção. E como isso funciona na prática? É um ciclo, quase um roteiro pronto. Tudo começa com um sofrimento, um conflito. Para se defender dessa dor, a alma cria uma história. Nessa história, a culpa nunca é nossa, é sempre de algo ou alguém lá fora. E o resultado? Em vez da gente olhar para dentro, a gente se enche de indignação contra o mundo. A consequência disso é seríssima. Uma pessoa que fica presa nesse ciclo vira um pavio curto, sabe? Uma alma inflamável. Pensa pouco, reage muito. E com isso, se torna a matéria-prima perfeita para ser manipulada por qualquer discurso, por qualquer sistema de poder que precise de um culpado externo para apontar o dedo. E é justamente aí, quando a alma está completamente enredada nas suas próprias desculpas, que o terceiro corpo aparece. Ele surge como incômodo, um incômodo necessário. É o espírito, a parte de nós que busca algo muito além de conforto e proteção. O espírito não chega com perguntas complexas. Pelo contrário, ele faz as perguntas mais simples, e por isso mesmo, as mais devastadoras. Aquelas que a alma tenta abafar a todo custo. Perguntas como, para quê? Para que sustentar essa mentira? Qual o sentido disso tudo? E a diferença entre os dois é gritante. Enquanto a alma quer um colo, quer ser reconhecida, quer conforto, o espírito não negocia, ele exige verdade, mesmo que ela rasgue a gente por dentro. Ele exige sentido, mesmo que isso custe o nosso conforto. Ele exige transcendência, um propósito que seja maior que o nosso próprio umbigo. E essa talvez seja a virada de chave mais poderosa de toda essa conversa. O espírito tira a gente da lógica da reclamação, da lógica de cobrar da vida e nos joga na lógica do chamado da responsabilidade. A pergunta deixa de ser o que eu tenho a ganhar com isso e passa a ser o que a vida está pedindo de mim. Certo. Então temos o corpo, a alma e o espírito, cada um puxando para um lado. Como é que a gente organiza essa casa? A resposta está numa palavra: inteireza. Um caminho prático para a gente sair dessa fragmentação. E aqui, atenção, isso é muito importante. Inteireza não significa uma vida zen, sem problemas, sem tensão, de jeito nenhum. Significa saber ordenar essa tensão. É o momento em que corpo, alma e espírito, mesmo com seus conflitos, começam a trabalhar juntos, alinhados por um mesmo eixo. Para a gente resumir o modelo todo, é como se fossem dois caminhos. Na fragmentação, o corpo só reage aos estímulos
A alma vive construindo justificativas e o espírito é silenciado. Já no caminho da integração, o corpo encontra ritmo, a alma desenvolve a força para suportar a verdade e o espírito se torna o eixo, o nosso norte que orienta tudo. O objetivo, portanto, não é a perfeição. Essa ideia de perfeição é uma cilada, ela só paralisa a gente. A meta é outra, a meta é a coerência. É conseguir viver de um jeito em que as nossas ações, as nossas histórias e o nosso propósito mais profundo finalmente andem na mesma direção. E com isso, a gente chega a uma conclusão, poderosíssima. Buscar essa inteireza não vai consertar os problemas do mundo lá fora, mas vai fazer algo talvez até mais importante. Vai impedir que a gente se dissolva no meio do caos, do barulho, da pressão. É, no fundo, uma forma de resistência silenciosa. E assim, fica essa pergunta final no ar para a gente refletir. No mundo que literalmente lucra com a nossa distração, com a nossa fragmentação, como a gente consegue viver sem se perder de si mesmo? Essa é a jornada que a busca pela inteireza nos propõe. Todo esse roteiro e essa apresentação que acabamos de ver foram desenvolvidos com muito cuidado aqui pela nossa equipe do canal Terceiro Cérebro. Nosso objetivo é exatamente este: aprofundar temas que nos ajudem a navegar pela vida com um pouco mais de clareza. Se este conteúdo trouxe alguma reflexão valiosa para você, considere apoiar o nosso projeto. Curta o vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe com alguém que possa se interessar e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Esse apoio é o que nos permite continuar. Porque o Terceiro Cérebro foi criado exatamente para quem busca isso. Conhecimento que gera crescimento e, no final das contas, liberdade pessoal. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.